Bom, na última aula a gente parou na oitiva do ofendido, artigo 201 do Código de Processo Penal. Estamos estudando as provas em espécie no processo penal. Continuando, nós vamos agora falar sobre a prova testemunhal, que vai do artigo 202 até o 225 do CPP. Testemunha é qualquer pessoa humana que tenha visto ou ouvido alguma coisa relacionada ao fato típico. A testemunha, diferentemente da vítima e do próprio réu, ela não pode mentir. Se mentir ou calar a verdade, ela vai responder por crime de falso testemunho, conforme artigo 342 do Código Penal. Então, sempre antes da testemunha começar a prestar o seu depoimento, o juiz vai fazer perguntas relacionadas à qualificação da testemunha, o nome completo, onde ela mora, se ela tem algum grau de parentesco ou alguma relação íntima de afeto com alguma das partes. E aí, uma vez que não haja ali nenhum impedimento para ela ser testemunha, ela vai prestar um compromisso, dizer a verdade, e o juiz vai alertá-la sempre de que a mentira ou o calar a verdade pode constituir o crime previsto no artigo 342 do Código Penal. Eu frisei pessoa humana porque animais não podem ser testemunhas, né? Tivemos aí notícias de alguns episódios de espíritos sendo testemunhas, né? Pessoas recebendo ali um espírito e prestando depoimento como se fosse aquela pessoa que já morreu, enfim. E aí é um pouco complicada essa questão, por mais que a crença do juiz ou das partes envolvidas admita essa possibilidade, juridicamente é algo muito fácil de ser rebatido no tribunal, caso a decisão se baseie numa prova colhida nesses termos. A doutrina vai dividir a prova testemunhal em algumas espécies. Então, temos as testemunhas diretas, que são aquelas testemunhas que a gente também chama de testemunha ocular, aquela que viu efetivamente o fato, e as indiretas são aquelas testemunhas que a gente chama de testemunhas de ouviu dizer. Não presenciaram o fato, não assistiram o fato, mas ouviram alguma coisa relacionada a ele. As testemunhas podem ser próprias ou impróprias. As testemunhas ditas próprias ou propriamente ditas são aquelas que vão trazer subsídio relacionado ao fato, efetivamente ao mérito do processo, e as impróprias são aquelas que não vão trazer informações diretamente relacionadas aos fatos, mas vão trazer informações que possam ter alguma relação com ele. Por exemplo, uma testemunha que venha falar sobre a relação do autor e da vítima numa hipótese de violência doméstica, né? Uma vizinha que já presenciou brigas entre o casal, já presenciou um comportamento mais agressivo por parte de um deles. Então, assim, ela não presenciou a violência em si, mas ela vai trazer alguma informação de forma a proporcionar aí ao juiz um meio de prova. Nós temos as testemunhas numerárias e as extranumerárias. As numerárias são aquelas arroladas pelas partes. Cada procedimento vai indicar o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas. Então, por exemplo, o procedimento comum ordinário admite que tanto acusação quanto defesa
possa rolar até 8 testemunhas por acusação por réu. O que passar deste número vai ser extranumerário. Temos também os chamados informantes, que, na verdade, tecnicamente, não são exatamente uma espécie de testemunha. Eles podem até ter testemunhado o fato, mas eles não vão ser testemunhas porque eles não vão prestar o compromisso de dizer a verdade. E aí, se ficar constatado ali uma mentira, não há de se falar no 342 do Código Penal. Então, algumas pessoas não podem ser testemunhas, mas podem ser ouvidas como informantes. E aí é claro que o valor probatório de um informante é, em tese, menor do que o de uma testemunha que presta o compromisso. Isso não quer dizer que a pessoa que presta o compromisso tem ali uma garantia de que não vai mentir. Não. Mas o fato dela poder ser responsabilizada criminalmente se mentir, pode sim fazer com que ela acabe dizendo a verdade e não calando a verdade, diferente do informante que sabe que se mentir não vai ter, a priori, nenhuma consequência jurídico-penal. As testemunhas referidas, o próprio nome já diz, são aquelas pessoas que foram referidas por outras. Então, uma testemunha, durante o seu depoimento, mencionou a presença de uma terceira pessoa no local do crime. Vamos imaginar que eu fui prestar depoimento, eu disse, eu estava lá sim, eu vi tudo, inclusive eu e a Bia. Que Bia? A Beatriz, minha amiga, Beatriz Rodrigues Ferreira, minha amiga. Ué, mas a Beatriz não foi arrolada para ser ouvida. E aí o juiz, diante desta referência à Bia, pode determinar, pela busca da verdade processual, que ela seja intimada e seja ouvida, conforme parágrafo 1º do artigo 209 do CPP. As testemunhas chamadas de ofício são aquelas que não foram indicadas pelas partes, mas que o juiz, em busca dessa verdade processual, pode querer ouvir. Então, são testemunhas do juízo, né? E temos as testemunhas de canonização, que são aquelas pessoas que não viram nada, não ouviram nada, mas que estão ali para falar sobre a personalidade, a conduta social do réu. Em relação ao número de testemunhas, nós temos, cada procedimento vai ter ali o número de testemunhas que poderão ser arroladas, né? Então, por exemplo, o procedimento comum, ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Como eu disse, o ordinário permite ali 8 testemunhas por réu por acusação. Já o comum sumário reduz este número para 5. E o sumaríssimo, que é o dos juizados especiais criminais, para as infrações de menor ou de pequeno potencial ofensivo, apesar de uma omissão legislativa quanto ao número de testemunhas, entende-se que deve se aplicar o número de 3 por analogia ao juizado especial cível. Então, cada procedimento vai dizer o número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pelas partes. E se as partes arrolarem além deste número, ou seja, tiver ali testemunhas extranumerárias? O juiz é obrigado a ouvir as testemunhas numerárias. As extranumerárias, o que passar do número máximo permitido por lei, ele vai ouvir se achar necessário. Então, vai ser vista ali como testemunha indicada e não como testemunha arrolada. Em relação à possibilidade ou não de retirar o réu da sala de audiência para que a testemunha possa
prestar o seu depoimento com mais tranquilidade, com menos constrangimento. Nós tivemos recentemente divulgado aí nas mídias e nas redes sociais a primeira audiência do caso do menino Henrique. E a babá, ou melhor, a ex-babá do menino, pediu para que a ré, no caso a mãe do menino, fosse retirada da sala de audiência, porque a presença dela seria para a babá um constrangimento. E assim foi feito. Então, é possível, sim, retirar o réu da sala de audiência. O ideal é que, quando isso aconteça, o depoimento seja ouvido por videoconferência, que aí a testemunha não vai estar ali vendo a figura do réu, e vai poder prestar seu depoimento, e o réu vai poder assistir essa oitiva. Porque quando você retira, quando o juiz determina a retirada do réu da sala de audiência, isso, de certa forma, vai lesar o princípio da ampla defesa, porque na hora que ele for ser interrogado, pode prejudicar a autodefesa o fato dele não estar ciente do que a testemunha disse. Ele vai saber o que a testemunha disse pelo advogado. E, na melhor das hipóteses, se tiver ali a possibilidade de ouvir a gravação da audiência, se tiver tempo hábil para isso, porque às vezes o interrogatório é no mesmo dia em que as testemunhas foram ouvidas, então ele não vai ter nem tempo hábil para ouvir a gravação da audiência. Porque, em razão do princípio da oralidade, tudo é oral, nada é reduzido a termo, mas fica gravado ali para que as partes possam ter acesso, e o próprio juiz, a qualquer tempo. E qual o momento oportuno para se arrolar testemunhas? A acusação tem que arrolar suas testemunhas na peça acusatória. Então, o Ministério Público, na denúncia, e no caso da ação penal privada, o ofendido, na queixa-crime. Agora, a defesa, ela vai ter que arrolar suas testemunhas na primeira oportunidade, em regra, na resposta à acusação. Bom, o artigo 207 do CPP, ele vai dizer que algumas pessoas estão proibidas de depor em razão da sua função, da sua profissão, do seu ofício, do ministério. Então, por exemplo, o psiquiatra não pode ser testemunha sobre o que ouviu enquanto psiquiatra dos seus pacientes, a mesma coisa um psicólogo, a mesma coisa um padre, o que ouviu em confissão, e o advogado também tem essa prerrogativa. O artigo 207 do CPP diz que elas poderão depor se forem desobrigadas pela parte interessada. Então, em tese, se o cliente autoriza, o advogado poderia prestar, sim, o testemunho. Entretanto, o Código de Ética e Disciplina da OAB, no artigo 26, diz que mesmo autorizado, mesmo solicitado pelo cliente, o advogado não deve prestar depoimento em processos relacionados com aquela pessoa. Então, apesar do 207 do CPP autorizar que isso possa acontecer, o Código de Ética e Disciplina da OAB diz que nem assim o advogado deve prestar depoimento. Bom, e se a testemunha tiver ali uma suspeita de parcialidade ou indigna de fé? A parte adversus pode contraditá-la. Então, a contradita é o ato de impugnar uma testemunha que foi arrolada pela parte adversus. Impugnar sob que fundamento? Sob a possibilidade de termos ali uma testemunha
que não tem credibilidade ou pode ter ali um depoimento parcial. Está ali para ajudar alguém, para falar alguma coisa, até mentir. Então, sempre quando a parte adversos tiver conhecimento de alguma situação que possa contraditar a testemunha, deve fazê-lo antes da testemunha iniciar o seu depoimento. E aí o juiz poderá deferir ou não essa contradita, e aí se deferir a contradita, a pessoa vai ser ouvida como informante, não vai ser ouvida como testemunha, não vai prestar o compromisso. Se o juiz indeferir, ele vai constar em ata contradita, mas vai manter aquela pessoa como testemunha, prestando o compromisso de dizer a verdade, e aí caberá à parte que contraditou, em sede de recurso, arguir ali uma invalidade desse depoimento. Bom, em relação ao reconhecimento de pessoas e coisas, também é um outro meio de prova no processo penal, além de todas que a gente viu até agora. Vai do artigo 226 até o artigo 228 do CPP. Então, é possível que as partes possam reconhecer pessoas ou reconhecer coisas, objetos. Reconhecimento de pessoas tem sido extremamente falado na mídia e até nas próprias redes sociais por conta de alguns episódios recentes de reconhecimento de pessoas por meio fotográfico. Algumas injustiças que aconteceram por conta deste reconhecimento, que é notadamente um reconhecimento falho. Porque nem todo mundo é como na foto, né? Eu costumo brincar, eu sempre coloco no início das minhas aulas um slide com uma foto minha e os meus dados, né, de contato, enfim, e-mail, redes sociais, WhatsApp, etc. E nesta foto eu estou maquiada, estou com o cabelo feito, completamente diferente da Ana Paula do dia a dia e dessa Ana Paula que vocês estão vendo agora no vídeo. Inclusive, estou até sem óculos na foto. Então, eu brinco dizendo que é uma decepção para os alunos no primeiro dia de aula, que eles entram na sala, principalmente quando é online, e dão de cara com aquela foto, imaginam que vai ser uma professora deusa. E quando vê, tem essa figura aqui, enfim, sem comentários. Mas, foto é algo que engana muito, principalmente quando você tem características comuns, como a cor da pele, o corte de cabelo, né? Então, a gente tem aí uma falha muito grande do reconhecimento por fotografia. Isso não quer dizer que não possa haver reconhecimento por fotografia. Poder pode. O que não pode, e eu diria o que não deve, é o reconhecimento por fotografia ser a única prova de autoria capaz de basear uma prisão cautelar ou até mesmo condenar o sujeito, como a gente tem visto aí acontecendo, infelizmente. Então, o reconhecimento por fotografia, ele não é proibido, mas a gente tem que ter muita cautela, principalmente quando é o único meio de prova. O juiz não pode, não deve decretar uma prisão preventiva, muito menos condenar alguém com base única e exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Outro meio de prova é a acariação, que está lá no artigo 229, 230, que é a possibilidade de botar pessoas cara a cara. Então, a acariação pode ser entre réus, entre réu e vítima, entre vítimas, entre testemunhas, entre vítimas e testemunhas, entre testemunhas e réus. É possível
E é um mecanismo interessante quando você vislumbra ali depoimentos contrapostos. E aí você, a partir da cariação, pela reação das pessoas, quando são colocadas cara a cara, você consegue muitas vezes detectar ali quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Outro meio de prova é a prova documental, que vai do artigo 231 ao 238 do CPP. A prova documental, ela é basicamente uma prova de natureza material. Ela traz ali um pensamento, uma ideia, uma vontade expressa, e é uma prova muito importante dentro do processo penal, principalmente quando ela tem ali uma fé pública, né? Um documento que tem ali uma fé pública. Em relação à juntada de documento, a qualquer tempo é possível juntar documentos aos autos do processo, desde que tenha tempo hábil para a parte adversos poder contraditá-la, né, em razão do princípio do contraditório. No caso do procedimento tribunal do júri, o documento ele só pode ser juntado até 3 dias antes da sessão de julgamento. Então, está aí essa observação que eu acabei de falar para vocês. E, por fim, para a gente fechar as provas em espécie, os indícios que estão lá no artigo 239 do CPP. São aquelas circunstâncias que são provadas, são conhecidas, que têm relação com o fato e podem ali fazer o juiz concluir a existência de outras circunstâncias. Então, o juiz pode formar sua convicção com base em indícios. Indício é um meio de prova como outro qualquer. Não existe hierarquia entre as provas. A única prova que talvez tenha um valor probante menor é a confissão, porque o juiz não pode condenar com base única e exclusivamente na confissão. Ele só pode condenar com base na confissão em conjunto com outras provas. Bom, com isso a gente fecha as provas no processo penal.